Perfeito. Vamos começar. Respeito aqui em todo mundo que chegou no horário. A gente está na nossa quinta live de 2021. Nossa última live também. Daqui a pouco vem as datas festivas de Natal e aí ninguém quer estar assistindo live. E a ideia é que em cada live a gente apresente um problema de negócio, né? Especificamente da área de compliance que vocês atuam, e como é que a gente resolve isso utilizando o Click Compliance, perfeito? A gente mostra um pouco do produto e tem a oportunidade de bater um papo com vocês, de tirar dúvidas de vocês, perfeito? Sem compromisso. Tá bom. Então, hoje a gente vai falar de um pouquinho de como é que a gente resolve a questão de tirar dúvidas das pessoas, de facilitar a comunicação dos seus colaboradores usando inteligência artificial. E hoje para isso a gente usa um chatbot, que dá o nome ao nosso módulo, né, que é o Compliance Chatbot. Na verdade, o chatbot, ele pertence a um conjunto de soluções do Click Compliance, perfeito? Então, esse ano a gente já teve lives falando do canal de denúncia, já teve lives falando de treinamentos, de gestão de documentos, e agora a gente está de formulários, e a gente agora está falando um pouquinho do chatbot. O chatbot é a solução que aproxima os seus colaboradores ou terceiros das dúvidas mais comuns de compliance que você tem na empresa, perfeito? E é bacana que o chatbot ele consegue conversar com todos os módulos. Então, se o chatbot responde alguma coisa que tem a ver com treinamento, ele vai apontar para o treinamento que o seu colaborador tem que fazer. Se a pessoa pergunta alguma coisa relativa como é que ele faz o registro ou responde um formulário, ele vai apontar para o formulário ou para o documento específico, né? Então, basicamente, ele facilita a resposta. E muita gente se pergunta se efetivamente os meus colaboradores vão utilizar um chatbot. E aí você percebe que a cultura tem modificado. Muitas pessoas afirmam que preferem passar as informações para um robô do que para uma pessoa, porque existe o medo do julgamento, né? O julgamento de valor, né? Muitas vezes as pessoas ficam tímidas para enviar uma pergunta porque eles consideram que a parte que vai responder está fazendo um julgamento. Olha, se eu estou perguntando sobre esse assunto, provavelmente eles devem achar que eu vou fazê-lo, né? Isso não faz sentido. E o robô não tem, não tem julgamento de valor, e o chatbot se presta muito nesse papel. O outro ponto é que, quando você usa um sistema, né, você acaba tendo que navegar pelo sistema, achar informação, e muitas vezes você quer uma resposta rápida pelo seu problema, né? Eu não quero procurar aquela informação, eu quero fazer uma pergunta e eu quero a resposta. E o chatbot, ele meio que entrega uma interface conversacional que consegue fluir entre os diversos aspectos, módulos e atividades. E, finalmente, a gente percebe que as novas gerações não mandam e-mail para as pessoas, muito menos telefonam, perfeito? Então, já é um hábito de trocar mensagens, né, com aplicativos como WhatsApp, Messenger, etc. e tal. Então, é natural que as novas gerações dos nossos colaboradores se sintam mais habituadas a conversar com a gente utilizando essa ferramenta. E aí a grande pergunta, né? Como é que eu faço retorno de investimento para uma ferramenta como essa, né? Depende do cenário da sua empresa, mas eu gosto de fazer uma continha aqui, né? Eu peguei um salário de analista de compliance,
em torno de R$ 6.000. É claro que essa conta para Angola pode ser diferente, para a sua empresa pode ser diferente, e se você estiver no regime CLT aqui no Brasil, a gente considera ainda que eu ainda vou ter mais de 6 mil de encargos, né? Então, no final das contas, um funcionário que ganha R$ 6.000 custa para a empresa em torno de R$ 12.000. Se esse funcionário fica 30% do tempo respondendo dúvidas de colaboradores, perfeito, né? E isso é uma conta bastante conservadora, porque eu percebo que tem empresas que dedicam funcionários só para isso, ou pelo menos dedicam pelo menos uma manhã, uma tarde, quer dizer, 50% do tempo de um funcionário só para isso, esses números vão ser mais relevantes, né? Você gasta aqui por ano, né, multiplicando 12 meses e 30%, cerca de R$ 43.000, só com essa atividade, né? Se a gente conseguir automatizar essas respostas, pelo menos 70% delas, né, que é a regra de Pareto, né? Se você pega uma regra de Pareto, 70% das situações são similares, perfeito? A gente consegue aí uma economia de pelo menos R$ 30.000 por ano. E, é claro, sem contar com os benefícios que a gente pode aferir num processo de automação. O primeiro benefício é reforçar a cultura do autosserviço, perfeito? As pessoas acabam entendendo que elas conseguem resolver seus problemas sem depender dos outros, né? Sem mandar um e-mail, sem fazer uma ligação, sem esperar uma resposta. Ela faz a pergunta, já tem o retorno, e isso aumenta a cultura de autosserviço, que reflete de forma transversal e na produtividade de todo mundo. O segundo ponto é óbvio, a redução de custos, né, que eu fiz aquela conta que é no slide anterior. Outro ponto muito interessante é a padronização da comunicação corporativa, quer dizer, você tem uma resposta estruturada, pensada, que vai servir que vai funcionar para todas as perguntas similares. E, no final, a gente gera indicadores dessas perguntas realizadas para o chatbot. O bacana do indicador é que você consegue medir esse processo, né? Diferente de um processo manual que as pessoas mandam perguntas e você responde, e você não sabe quais são as principais dúvidas. Com indicadores, você consegue evidenciar, por exemplo, a necessidade de treinamento, né? Digamos que um departamento esteja o tempo todo perguntando sobre, por exemplo, brindes, né? Você pode, por exemplo, reforçar um treinamento de brindes para aquele departamento. Você consegue medir o engajamento com o chatbot, será que o chatbot efetivamente está funcionando? Qual o volume de perguntas que está sendo respondido diretamente por ele? E você consegue também aferir a qualidade, a percepção de qualidade que as pessoas comunicam das respostas do chatbot. E o nosso chatbot, vocês vão ver aqui na demonstração do Cairo, ele não está restrito ao portal, perfeito? Ele pode estar conectado nos seus ativos digitais que você utiliza. Por exemplo, você tem uma intranet, a gente consegue colocar o chatbot dentro da sua intranet, perfeito? Você usa aqui uma ferramenta como o Microsoft Teams, a gente consegue, por exemplo, criar uma pessoa virtual de compliance que conversa com o seu colaborador usando o Microsoft Teams. Além disso, você pode criar o que a gente chama de sugestões, perfeito? Que quebram o gelo desse processo, né? Ele apresenta algumas possibilidades de pergunta
que podem ser realizadas, e você pode alterar essas perguntas ao longo do ano, né, de acordo com eventos específicos que acontecem na sua empresa. Cada resposta enviada pelo bot, o seu colaborador pode avaliar a qualidade. Se aquela resposta não servir, ele vai tentar encontrar outra possibilidade. E se nada servir, ele ainda encaminha a resposta para você, a pergunta para você, e você pode avaliar se aquela pergunta é pertinente para o chatbot responder de forma autônoma, e se for pertinente, você pode trazer essa pergunta para a base de conhecimento dele, e a partir daí ele consegue responder de forma autônoma, e a gente entra num processo de melhoria contínua, deixando o chatbot cada vez mais inteligente. Com isso, deixa eu passar aqui para o Cairo, e ele vai mostrar para vocês na prática como é que isso funciona no nosso software. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Marcelo, pela explicação, pela passagem de bastão também. E, gente, como o Marcelo falou, a gente busca sempre trazer essa visão prática para vocês, exatamente como isso acontece, tá? Então, eu quero mostrar alguns cenários, tanto dos colaboradores tirando dúvidas, que tipo de possibilidades eles conseguem fazer aqui dentro, como de vocês, gestores, avaliando os indicadores também, tá? Para isso, eu vou precisar compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu só compartilhar ela aqui, um segundinho. Pronto, vocês já estão enxergando a minha tela aqui dentro, tá? E eu queria iniciar essa conversa com vocês, iniciar essa demonstração sobre bot com um exercício de imaginação aqui dentro. Eu queria que vocês imaginassem que eu sou um colaborador de vocês, da sua empresa, tá certo? E, obviamente, eu estou aqui no cenário de uma intranet, que vai ser a sua intranet, por exemplo, aqui dentro, tá? Claro que dentro eu estou logado com o meu e-mail corporativo, estou dentro, né, da intranet, estou autenticado aqui dentro também. E o cenário que eu queria que vocês imaginassem é o seguinte: enquanto colaborador, eu recebi aqui agora, né, um brinde de um fornecedor, por exemplo, tá? E por eu ter feito o treinamento de brindes que vocês direcionaram para a gente, né, eu sei que eu preciso comunicar esse brinde, eu preciso registrar esse brinde para vocês. Mas eu não lembro como é que eu faço isso. Então, para isso, justamente, eu vou perguntar ao bot essa questão. E o bot, como o Marcelo mencionou, ele já está dentro, por exemplo, da sua intranet. Então, daqui dentro mesmo, do ambiente da sua empresa, o colaborador já consegue tirar essa dúvida. Ele não tem que ir para um outro ambiente fazer essa pergunta. Dentro da própria internet, ele já consegue acessar o bot, ele consegue fazer isso pelo Teams, como o Marcelo mencionou também. Ele ainda pode fazer isso pelo celular também, através do aplicativo do Click Compliance. Então, está tudo na ponta do dedo para que o seu colaborador se mantenha dentro do ambiente da empresa e mesmo assim ele consiga tirar essa dúvida da seguinte maneira. Como eu mencionei, eu tenho aqui uma dúvida sobre brindes e já abri o bot funcionando. Esse aqui já é o bot dentro da intranet de vocês. Ele está rodando já, a ferramenta está rodando dentro do seu ambiente. Repare que o bot ele já salda o colaborador, ele já traz algumas sugestões de perguntas aqui, e essas sugestões elas são sempre customizáveis. Então isso é um cenário bem interessante pelo seguinte: a gente está hoje no dia 8 de dezembro, né? Então a gente está chegando próximo do final do ano. Essa questão de brindes pode, né, a ser uma dúvida muito constante, porque datas festivas, Natal e tudo mais, essas situações podem acontecer. Então, como a gente está dentro dessa época, talvez faça sentido vocês direcionarem sugestões sobre brindes aqui dentro já para os seus colaboradores, ou sobre algum outro tema que vocês estejam tratando internamente, que está surgindo muita dúvida sobre. Então, a ideia de vocês poderem customizar de acordo com a sua necessidade, essas sugestões, é justamente isso. Além de quebrar o gelo, né, nesse primeiro momento, ela já otimiza esse tempo, jogando aqui para o colaborador a pergunta que provavelmente ele vai fazer. Então, ele já consegue fazer isso aqui dentro. A minha pergunta sobre brindes não está aqui, então eu vou fazer de maneira direta para o bot que responder. Então, a minha pergunta vai ser: como eu registro um brinde? Quando eu faço essa pergunta, o bot ele já vai buscar na base de conhecimento dele aqui dentro e já traz a resposta para o seu colaborador. E repara que aqui dentro ele já vai até mesmo direcionar: olha, aqui está o formulário que você precisa preencher quando você recebe um brinde. Ele já direciona automaticamente esse formulário e quando o seu colaborador clica, ele já abre o formulário automático para o seu colaborador. Repara uma coisa, gente: o seu colaborador não vai ter que fazer um login com usuário e senha para entrar no formulário para preencher.
porque o formulário já abre pronto para o seu colaborador, visto que a gente sincroniza com o seu e-mail corporativo. Então, o seu colaborador ele está logado aqui na sua intranet com o seu e-mail corporativo, então a ferramenta já abre automaticamente para ele, porque o acesso do seu colaborador ao Click Compliance é exatamente o e-mail corporativo dele. Então, essa sincronização que a gente faz com que o acesso do seu colaborador ao ambiente do Click Compliance seja automático. Então, aqui ele já tem um formulário para que ele possa comunicar esse brinde para vocês. Da mesma forma como o bot ainda direciona um outro ponto. Ele trouxe um ponto seguinte, olha, se você tiver alguma outra dúvida em relação a esse tema, você pode consultar esse treinamento de brindes aqui também. Então, o seu colaborador consegue já navegar dentro desse treinamento de brindes aqui. Ele já pode, inclusive, tanto fazer o treinamento, caso não tenha feito, quanto revisar algumas questões sobre esse treinamento. Então, de novo, o seu colaborador já foi redirecionado para um outro canal, que é para o seu treinamento aqui dentro. O bot ainda consegue fazer um outro redirecionamento, não somente para treinamento ou para o formulário que ele precisa preencher, mas ele ainda pode direcionar o seu código de ética para que o seu colaborador tire alguma outra dúvida ou revise alguma outra questão. Então, o seu colaborador vem aqui e já acessa o seu código de ética. Repara que é tudo automático. O seu colaborador não tem que fazer login aqui dentro. Então, ele já está aqui com a sua política aberta, por exemplo, já pode até aproveitar para aceitar essa política, se for o caso, né? E repare que quando eu saio dessa política, eu já estou no seu portal de compliance. Eu já estou dentro do portal do Click Compliance, logado e autenticado com o meu e-mail corporativo. Ou seja, todo esse processo aconteceu automaticamente. Então, dentro desse portal, o seu colaborador, para onde ele foi redirecionado, né, ele já tem os treinamentos que ele tem que fazer, ele já tem aqui as políticas que ele tem que aceitar, os formulários que ele tem que preencher. Então, todo o seu portal de compliance já está aqui dentro. E o bot, aquele lá que eu mostrei na internet para você, ele está aqui. Então, eu posso usar o bot dentro desse portal também. Então, o seu colaborador já pode tirar aquela dúvida sobre brindes e ele pode expandir essa dúvida aqui para outras questões, como, por exemplo, mantendo dentro dessa dinâmica de brindes, de fornecedores e tudo mais, eu posso ter uma dúvida que é a seguinte: eu posso denunciar um fornecedor aqui dentro? Então, eu vou fazer essa dúvida, eu vou fazer essa pergunta diretamente para o bot. Como, por exemplo, posso denunciar fornecedores? O bot vai pesquisar novamente dentro da base de conhecimento dele, já traz essa resposta para o seu colaborador e olha que interessante, ele já linka aqui dentro o canal de denúncias. E esse canal de denúncias aqui pode ser o canal de denúncias do Click Compliance, caso vocês tenham o seu canal com a gente, mas isso pode ser o seu próprio canal de denúncias. Ou seja, o bot, saindo aqui do portal do seu colaborador, ele já redireciona o seu colaborador diretamente para o seu canal de denúncias, para aquele canal de denúncias que está hospedado lá dentro do site de vocês. Então, o bot, ele é uma ferramenta multicanal. Ele está sempre direcionando o seu colaborador tanto para dentro do seu ambiente, para fazer um treinamento, para preencher um formulário, para aceitar uma política, ou até mesmo para dentro do seu canal de denúncias que está lá dentro do site de vocês. Ou seja, ele saiu do ambiente do Click Compliance, ele foi para o site de vocês, mas o bot faz esse direcionamento. Da mesma forma também, como o colaborador sempre avalia essa pergunta. Então, como essa resposta foi satisfatória, essa resposta foi útil para mim, eu avalio positivamente e pronto. O bot agradece a avaliação e assim seu colaborador já sanou essa dúvida e já pode realizar essa denúncia sobre fornecedores. Eu poderia também tirar uma outra dúvida aqui dentro, que seria o seguinte: com a LGPD, né, vocês precisam ter aquele canal de privacidade para que os titulares dos dados façam, né, suas solicitações a respeito dos seus próprios dados. Então, o seu colaborador, caso ele tenha uma dúvida sobre privacidade, que ele poderia sanar, inclusive, dentro de um treinamento, visualizando a sua política de privacidade, por exemplo, ele ainda pode sanar isso dentro do próprio bot também. Então, ele pode vir aqui, voltar dentro do bot e fazer uma pergunta bem direta, como, por exemplo, como eu solicito os meus dados? E fazendo essa pergunta, novamente, o bot vai conseguir, né, direcionar essa pergunta aqui para o colaborador e ele ainda pode trazer a possibilidade de direcionar, né, o canal de privacidade aqui dentro para o seu colaborador. Então, ele pode fazer o direcionamento do canal de privacidade para o seu colaborador aqui dentro da mesma forma como ele direcionou o seu canal de denúncias. Então, o bot aqui dentro ele vai sempre conseguir ser essa solução multicanal que vai direcionar o seu colaborador para diversos aspectos, seja para o seu canal de denúncias, seja dizendo, olha, gente, você pode acessar o nosso canal de denúncias através desse link,
ou você ainda pode, por exemplo, ser redirecionado para o nosso site, onde ele consegue fazer essa denúncia. Então, a dinâmica do bot, como você controla a sua base de conhecimento, é para que você sempre consiga direcionar o seu colaborador para o ambiente adequado a essa resposta, a essa questão que ele tem de realizar aqui dentro. Só que o bot, ele não vai tratar de todas as dúvidas aqui dentro. Tem questões fora do compliance, por exemplo, que o bot não vai tratar. Como, por exemplo, se o seu colaborador perguntasse, posso sair para comer a qualquer momento? Isso é uma dúvida que o seu compliance não vai tratar aqui dentro. Então, o bot ele já vai fazer esse direcionamento para o canal adequado. Ele já vai dizer, olha, essa dúvida aqui dentro, você não trata dentro do bot. Você direciona para o RH. Então, sempre que o seu colaborador faça uma pergunta fora, né, do escopo do bot, ele consegue fazer o direcionamento do canal correto. Então, repara que o bot está sempre direcionando o seu colaborador para o canal correto ou já até mesmo trazendo uma resposta direta para o seu colaborador. O seu colaborador aqui dentro não precisa navegar dentro do portal. Dentro do bot ele já consegue sanar todas essas dúvidas. Como, por exemplo, se eu fizesse uma pergunta aqui, como a empresa lida com licitações? Eu fiz essa pergunta aqui, recebi a resposta do bot, só que ao avaliar essa pergunta aqui dentro, eu não considerei que a resposta foi satisfatória, tá certo? Talvez eu tenha sentido que a resposta foi um pouco rasa ou não consigo responder, né, a minha pergunta. Então, nesse caso aqui, eu não vou avaliar como a pergunta, não vou avaliar como útil a resposta que eu recebi. Eu vou trazer, na verdade, que essa resposta não foi útil para mim. E quando eu faço isso, o bot ainda tenta responder isso aqui dentro de uma outra forma, tá certo? E se mesmo assim o bot não consegue responder, trazer essa resposta satisfatória para o seu colaborador, aí é muito simples. Basta que o seu colaborador encaminhe essa dúvida para vocês e vocês, ao receberem essa solicitação, vão poder responder diretamente para o colaborador e, ao avaliar que isso faz sentido de entrar dentro da base de conhecimento do bot, de você automatizar essa resposta, aí você já consegue incrementar a base de conhecimento do bot. Então, repara que essa avaliação que os seus colaboradores fazem na pergunta, ela é muito importante porque é justamente nela que vocês avaliam a qualidade das respostas aqui dentro. Então, para isso, eu queria trocar de perfil. Eu não sou mais esse colaborador, agora eu sou um gestor da solução para mostrar exatamente como é que vocês avaliam esses pontos. Estou dentro da sua área administrativa do bot. Eu mencionei que essa avaliação do colaborador é muito importante para que vocês avaliem, de fato, a qualidade das respostas que vocês estão trazendo da sua base de conhecimento. Qual que é a qualidade da sua base de conhecimento? Então, aqui eu consigo enxergar que, por exemplo, o bot já recebeu 60 perguntas ao todo. Eu tenho aqui que várias não foram avaliadas. Então, vocês ainda conseguem enxergar se os seus colaboradores estão trazendo essas avaliações que são muito importantes para essas suas perguntas e quantas respostas o bot não encontrou, por exemplo, ou quantas respostas não foram consideradas úteis por parte dos colaboradores e quantas foram consideradas úteis. Então, repara que dentro desse cenário, nesse exemplo que eu tenho aqui para vocês, o bot não está conseguindo sanar as dúvidas, porque grande parte delas, ou ele não encontra a resposta, ou o colaborador avalia que a resposta não foi útil. Então, com isso, você consegue entender, de fato, a qualidade da sua base de conhecimento. E não somente a qualidade da sua base de conhecimento, da resposta que o bot está trazendo. Vocês também conseguem avaliar o engajamento do seu colaborador aqui dentro. Como, por exemplo, repara que aqui eu abro esse indicador para verificar a volumetria das perguntas aqui dentro. Então, eu consigo ter gráficos de mês, gráficos de 6 meses, gráficos anuais, por exemplo, para que eu consiga avaliar qual o volume de pergunta que eu estou recebendo. Os meus colaboradores estão, de fato, utilizando esse canal de comunicação aqui dentro? Estão, de fato, tirando essas dúvidas com o bot? Então, eu consigo avaliar, ao longo do último mês, o volume de perguntas que eu recebi ao longo dos dias. Então, tudo isso vocês conseguem avaliar dentro dessa base, né, de indicadores aqui dentro. E talvez o ponto mais interessante para você, gestor, é que, de fato, o bot ele evidencia a necessidade de treinamentos como o Marcelo trouxe para vocês. Pelo seguinte, aqui eu tenho as minhas perguntas mais frequentes, tá certo? Repara que eu estou recebendo muita pergunta sobre fornecedor. Isso aqui é muito interessante porque gera para vocês a evidência de que, olha, talvez seja necessário que a gente revise, né, que a gente revalide esses treinamentos, esse tema com os nossos colaboradores. E como que vocês podem reavaliar e reforçar essas dúvidas sobre fornecedores com seus colaboradores? Através de treinamentos. Então, o bot traz para vocês uma visão mais 360
que vocês não teriam se vocês não fizessem esse tipo de automação. Porque é medindo essas perguntas, medindo a qualidade das respostas e medindo, de fato, as perguntas mais frequentes que você consegue enxergar cenários que antes você não visualizava. Então, o bot, ele é quase como se fosse uma lupa dentro das dúvidas do seu colaborador. Você consegue enxergar cenários de, olha, aqui eu estou tendo um gargalo sobre fornecedores com esse departamento. É importante que eu direcione um reforço desse treinamento para os meus colaboradores. Ou estou tendo muitas dúvidas sobre canal de denúncias, então vamos direcionar, melhorar essa comunicação do nosso canal de denúncias, por exemplo. Então, o bot, ele surge tanto para ser uma ferramenta multicanal para o seu colaborador, para que o seu colaborador, através dessa simples ferramenta aqui dentro, já consiga ter respostas diretas ou ser encaminhado para canais, para onde ele possa fazer as suas atividades, como, por exemplo, registrar o brinde que ele recebeu, fazer a denúncia que ele precisa e não sabe se ele pode fazer, tá certo? Então, é uma solução que direciona o seu colaborador e, para você, gestor, é uma solução que te dá uma visão mais 360, de fato, das maiores dúvidas dos seus colaboradores e como vocês estão conseguindo sanar essas questões e automatizar essas questões através aqui do bot e através da sua base de conhecimento. E com isso, gente, eu acho que a gente conseguiu explicar como funciona a dinâmica do bot, tanto na parte do colaborador, quanto na parte de vocês, gestores, aqui dentro também, como é que vocês sanam essas dúvidas, automatizam e usam a inteligência artificial para, de fato, aproximar o seu colaborador e padronizar o seu colaborador em suas ações de integridade. E agora a gente está aberto a dúvidas que vocês tenham, podem ficar à vontade. Podem perguntar que a gente vai responder aqui sem inteligência artificial nenhuma, só mandar e responde aqui. Exatamente. Então, gente, não havendo perguntas, eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse nosso último Click Compliance Live do ano, né? Foi uma jornada bem interessante, muitas participações, perfeito? E eu fico muito feliz aqui com os comentários, com os feedbacks que a gente tem. Obrigado, Sueli, pelo comentário. A gente está aqui disponível para vocês, para mostrar a solução funcionando. Deixa eu passar para vocês um link na qual vocês podem marcar uma demonstração do produto. Legal, Sueli. Para quem está na tela cheia, se vocês puderem tirar a tela cheia, vocês já vão conseguir visualizar a mensagem para agendamento. E com isso, eu agradeço vocês aí, a presença, e desejar para todos aí um ótimo final de ano, um Feliz Natal, boas festas, que a gente tenha um ano de 2022 melhor, sem pandemia, com todo mundo se encontrando, que a gente consiga fazer essas lives ao vivo também no futuro. Gente, muito obrigado. Cairo, muito obrigado aí pela sua ajuda. Eu desejo vocês aí uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.